Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da Desco, a antiga Duratex. E o que você vai encontrar nesse vídeo aqui hoje? Vai encontrar indicadores fundamentalistas de eficiência, de rentabilidade, um pouco dos resultados do segundo trimestre de 2021, receita, patrimônio líquido, lucro líquido, e o final vai ser a análise gráfica para ver se aquele pontozinho que ela está no atual momento é um bom ponto de entrada, um ponto de compra para fazer os seus aportes aí na empresa, beleza? Então vamos lá, mas antes disso, faz o seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo e já deixa uma curtida aí para o YouTube divulgar esse vídeo aqui para mais e mais pessoas, beleza? Então partiu! Então, se você quer ser sócio, proprietário, dono de uma empresa que faz os acabamentos dos imóveis em geral, trabalha nessa parte de porcelanato, de pisos, revestimentos de madeira, trabalha com celulose, a Duratex ou melhor, a Desco pode ser uma boa opção para você. Então, vamos dar uma olhada no geralzão dela aqui. O valor atual da ação está em R$ 17,74. A sua valorização nos últimos 12 meses foi uma valorização de 2,48% e no mês atual ela teve uma desvalorização de 14,71%. Seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 4,22%, até que é um dividend yield razoável. Então você que é acionista ou pretende ser acionista, receberia 74 centavos em 12 meses mais ou menos de dividend yield. Ela faz parte do segmento de listagem Novo Mercado e o seu patrimônio líquido atualmente é de 5,6 bilhões e o valor de mercado é de 12,2 bilhões. Então ela é uma small cap. Então aqui do lado a gente olha o dividend yield histórico, atualmente 4,22% e a média histórica de 3,34%. Então não é aquela excelente pagadora de dividendos, mas distribui sim algum dividendo no longo prazo aí. PL histórico dela atualmente está em 9,34 e sua média histórica é de 36,42. Atualmente o PL dela está até tranquilo, mas a sua média histórica de 36 é um PL um pouquinho elevado. E o preço sobre valor patrimonial atualmente 2,17 e a sua média histórica é de 1,68. Então o mercado está disposto a pagar atualmente 2 vezes mais que essa empresa tem de valor patrimonial. Entrando nos destaques financeiros do segundo trimestre de 2021, o que tem de interessante para a gente olhar? Receita líquida consolidada aumentou 88,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A sua margem bruta saiu de 25,7% para 36,5%, então teve um crescimento na margem bruta, isso é muito bom. O EBITDA ajustado e recorrente aumentou 320%, ou seja, a capacidade de geração de caixa aumentou significativamente. O lucro líquido aumentou, saiu na verdade de um prejuízo lá do segundo trimestre de 2020 de 23,5 milhões para um lucro líquido de 716 milhões. Só que isso aqui não é um lucro líquido recorrente se a gente olhar no histórico ali do longo prazo. E por que ele não é recorrente? Porque a gente sabe que aqui embaixo houve a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da CONFINS. Por que isso aconteceu? Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal para eliminar esses impostos e isso trouxe um saldo positivo para a Duratex, para a Desco, e esse saldo foi estimado de 659 milhões. E eles estão reconhecidos nas demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2021. E o importante mencionar é que ainda não houve o trânsito em julgado da decisão judicial da Duratex e que estas abrangem o período de 2001 a 2018. Então, por isso que esse lucro líquido foi tão alto. Então, não é um lucro líquido recorrente que você pode considerar daqui para frente. Olhando alguns indicadores fundamentalistas, margem bruta atualmente 34,2% e a média histórica de 31,7%. É uma boa margem bruta e ela consegue manter essa margem mais ou menos no longo prazo. Então, ok. Margem líquida também outro indicador de eficiência que relaciona o lucro líquido dividido pela receita líquida. Atualmente está em 17,73% e a média histórica é de 9,84%. Como aquele lucro que não é recorrente veio bem alto, isso afeta consequentemente todos os indicadores que relacionam o lucro líquido. Igual aqui no caso, a margem líquida divide o lucro líquido pela receita líquida. Por isso que ela teve essa explosão aqui, saiu de 7,72 para 17,73. Nos próximos trimestres deve normalizar. O ideal realmente é ter uma margem líquida alta, mas não creio que vai continuar nessa margem de 17 por enquanto.
O ROI, que é um indicador de rentabilidade, também teve essa explosão porque ele relaciona o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido e atualmente está em 23,25% e a sua média é de 9,18%. Então, não leve em consideração esse ROI de 23% aqui para o longo prazo. Pegue a média histórica dele, que é de 9,18%. Então, ao avaliar suas empresas, fique de olho nisso, nesses lucros não recorrentes, que isso pode afetar a sua avaliação e você tomar decisões que não são tão boas para a sua carteira. Mas aqui a margem bruta dela está legal, a margem líquida de 9,84% na média histórica. O ideal seria ali acima de 10%, seria uma margem líquida razoável, e o ROI também acima de 10%, 15%, seria um ROI razoável para bom. A receita líquida dela no longo prazo é uma receita ali que vem crescendo mornamente e constante. Teve esse pico maior aqui em 2020 para 2021. O lucro líquido sempre conseguiu manter uma base de lucro no longo prazo e distribuir alguns proventos. Teve poucos momentos que deu algum prejuízo para a empresa aqui, mas enfim, olha o tamanho do lucro líquido agora não recorrente que aconteceu. Olhando a média histórica, isso aqui não é padrão da empresa. Então, isso aqui tem que tomar cuidado na hora de avaliar. E o seu patrimônio líquido é um patrimônio crescente, mas muito tímido, entendeu? Saiu de 3,5 bilhões lá em 2011, ou seja, 10 anos atrás, para 5,5 bilhões. Então não conseguiu nem dobrar o seu patrimônio no longo prazo, mas sim gera algum valor para o acionista nesse prazo. A dívida líquida da empresa é uma dívida líquida crescente no longo prazo, mas está se estabilizando aqui de 2017 para o atual momento e começou até a ter um declínio da dívida, isso é muito bom. E outro indicador de endividamento seria o dívida líquida sobre EBITDA, que relaciona o quanto tempo a empresa demoraria para pagar a sua dívida líquida utilizando apenas o seu caixa operacional, e seria em 0,72 anos. Já aqui do lado, o CAPEX, que seriam as despesas com investimentos, atualmente ela fez bastante investimento, então teve muitas despesas. Isso aqui normalmente acarreta aqui no aumento da dívida, e a sua taxa de depreciação também é bem alta. O EBITDA aqui embaixo, capacidade de geração de caixa, não é aquele caixa crescente no longo prazo. Eu gosto de avaliar as empresas, de comprar ações de empresas que têm um caixa com crescimento no longo prazo, receita crescente, lucro crescente, patrimônio crescente, que é o ideal, né? Que isso que gera valor para o acionista. Então o caixa aqui ele é cíclico, a gente percebe que ele aumenta e diminui no longo prazo, só que agora ela está tendo os caixas históricos aqui. Então esse período de pandemia até favoreceu um pouco a Duratex. E um projeto ambicioso e muito legal dessa empresa é que a companhia aprovou a criação em 2019 da LD Celulose, uma nova joint venture de celulose solúvel em parceria com uma empresa austríaca. E esse projeto ele envolve a construção de uma nova fábrica de celulose solúvel com capacidade de produção anual de 500 mil toneladas, localizada na região do Triângulo Mineiro. Então, a Duratex ela possui 49% desse novo negócio, por meio do qual ela busca trazer diversificação e maior exposição em moedas fortes em seu resultado. Então, quando esse projeto finalizar e começar a operação desse projeto, a produção dessa celulose solúvel, isso vai gerar muita receita, e o interessante seria a empresa conseguir fazer essa receita gerar muito lucro para ela. Então aí seria um saldo muito positivo e no longo prazo ela conseguiria mostrar bons resultados e valor para os acionistas. Entrando na parte gráfica dela aqui agora, o gráfico mensal para a gente comparar o crescimento, a valorização das ações no longo prazo com o Ibovespa, que é essa linha laranja aqui. Então ela tem uma valorização histórica desde lá de 2000 até 2021 maior do que o Ibovespa. Então se valorizou melhor. Agora entrando no gráfico semanal, pegando mais do médio prazo, depois da queda de março de 2021, o que tem de interessante para a gente aqui? O topo histórico dela foi de R$ 24,36. Depois de março, ela entrou numa grande tendência de alta que veio trazendo aqueles retornos, crescimento de caixa, crescimento de receita, que a gente viu o gráfico bem exponencial nesses 2 últimos anos, crescimento de lucro, muito bom para a empresa. E aí, com esse grande crescimento, é normal de se acontecer uma grande também correção depois. É natural isso acontecer numa valorização. Não quer dizer que a empresa ficou ruim da noite para o dia. Quer dizer que é normal ter a valorização. E atualmente ela está em R$ 17,63. Ela corrigiu até próximo ao pico aqui pré-pandemia.
E aonde que eu acho que ela ainda pode continuar? Porque essa tendência de baixa não acabou ainda, ao meu ver. Ela pode descer até os 16,11, ou seja, aqui seria os 50% de retração de Fibonacci, ou pode também descer até os 14,08, que seria 61% de Fibonacci. Normalmente, numa correção, quando vem uma grande valorização dessa magnitude aqui, a correção fica entre os 50% e os 61% de Fibonacci. Então, eu creio sim que ela pode vir a buscar esses dois pontos aqui. E por que ela ainda está na tendência de baixa? Porque ela perdeu a média móvel de 72 períodos, que serve como um grande suporte. E aí, o que eu acho, o que eu espero que possa acontecer agora? Ela vir agora ter uma leve valorização aqui e vir testar essa média móvel de 72 períodos por baixo. Ela vai virar uma resistência para ela agora. Perdeu o suporte, ela era um suporte, agora ela virou uma resistência. Então vai testar, vai dar uma altazinha aqui, não vai conseguir romper e aí pode ser que ela desça e venha buscar os 16,11, que seria o primeiro suporte muito forte para ela romper ali. Então, se ela não segurar nos 16,11, o próximo suporte seria os de 14,08. É isso que eu enxergo no atual momento. A média móvel de 17 períodos está apontando para baixo, de 72 períodos está quase apontando. E aqui embaixo, dois indicadores para fortalecer isso aqui, que seria o MACD. A azul está por baixo da laranja, mostrou a divergência das médias móveis e apontando para baixo, isso sinaliza a tendência de baixa. Só que está chegando bem próximo dos seus extremos e eu vou mostrar daqui a pouquinho o que eu enxergo aqui também. E o índice de força relativa aqui também está abaixo dos 50%, então a força vendedora está mais forte nesse ativo do que a força compradora e apontando para baixo ainda não chegou nos seus extremos que normalmente começa a retomar e a reverter a tendência. Então olha só interessante, o MACD está bem aqui embaixo. Os últimos pontos que aconteceram, esses extremos desses dois indicadores foram quando? Junho de 2018, o MACD estava bem embaixo e junho de 2018 era esse ponto. Logo em seguida, a empresa teve uma tendência de alta muito boa. Depois teve a correção de maio de 2019, que seria essa correção. Chegou aqui embaixo os extremos do MACD e depois teve essa grande alta aqui que chegou no topo histórico pré-pandemia. Então, quando o MACD está bem lá nos extremos, lá embaixo, meses depois vem uma grande alta, uma grande valorização para esse ativo. Índice de força relativa, mesma coisa. Maio de 2018 estava bem aqui embaixo nos extremos. Maio de 2019, mesma coisa. Esse de março de 2020 vamos desconsiderar por conta da pandemia. E agora o índice de força relativa está descendo ainda e não chegou nos extremos. Por isso que eu acho que ela pode sim chegar aos 50% de retração de Fibonacci, que aí eu creio que quando ela chegar aqui, mais ou menos o índice de força relativa vai estar lá nos seus extremos, aí pode ocorrer a reversão de tendência e aí seria perfeito para fazer aportes mensais para levar essa empresa para o médio prazo para frente. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Já no gráfico diário, pegando mais o curto prazo, pegando essa tendência de baixa que ela está no atual momento aí desde julho, né, de 2021. Então o que tem para mostrar? Média móvel de 17 períodos está por baixo da de 72 períodos, as duas apontando para baixo, então continua mostrando a tendência de baixa ainda que está forte. E aqui embaixo o MACD, mesma coisa também, está apontando para baixo, a azul está por baixo da laranja, também sinalizando, reforçando essa tendência de baixa. Índice de força relativa aqui está bem lá no extremo agora, então é o que eu falei, está no extremo, pode ser que ela faça aquela correçãozinha agora, reverta uma tendência de curto prazo para testar a média móvel de 72 períodos no gráfico semanal por baixo, para testar essa resistência nova. E aí sim, ele está aqui embaixo, vai crescer, vai testar, talvez não consiga romper a média móvel de 72 períodos do gráfico semanal e volte para a tendência de baixa e continue até os 50% de Fibonacci. É isso que eu creio que vai acontecer com esse ativo aqui no atual momento, pelo menos nas próximas semanas ou nos próximos meses. Olhando a parte de indicadores fundamentalistas dela, o que eu tenho para falar, o que eu acho? Não é aquela empresa redondinha que entrega retornos crescentes e constantes no longo prazo. É uma empresa para diversificar a sua carteira? É uma empresa para diversificar a sua carteira. Tem crescimento de lucro no longo prazo? Não tem. Está mostrando muitos resultados agora nos últimos 2 anos. Então, é uma empresa que vale a pena avaliar.
vale a pena ver se os seus indicadores fundamentalistas de margem de eficiência bruta, que é eficiência, o ROI, que é rentabilidade, vão melhorar, pelo menos o ROI e a margem líquida passar dos 10%. Aí ficaria legal para começar a fazer uns aportes pequenos na empresa, mas isso aqui não é uma indicação nem de compra nem de venda, é o que eu faria. Eu não tenho a Duratex em carteira e também não pretendo ter, pelo menos no atual momento, porque eu gosto de pegar empresas que tenham históricos de crescimento de indicadores melhores, histórico de crescimento constante e robusto. Então, para mim, é uma empresa razoável no atual momento e na análise gráfica ela está mostrando ainda tendência de baixa. Então, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a esclarecer algumas dúvidas aí para você. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já dê aquela curtida na responsa aí, já se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu para receber todos esses conteúdos, mas para isso ative o sino de notificações e um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!